Nós vamos falar hoje sobre o pêndulo, de um outro caso aqui com o pêndulo, onde nós fizemos a distalização unilateral e como que nós trabalhamos para não perder a ancoragem anterior, né? Para não perder a Plácido, boa noite, Antônio, não perder a Sebastião, a ancoragem anterior, né? Porque o problema nosso de usar algum aparelho que tem apoio na região anterior é o efeito rebote, né? A protrusão. Então eu separei um caso, assim, nós fazíamos tanto esse aparelho, mas muito usava, né? Para o paciente não ter que extrair pré-molares e para o paciente também, fala Edu, Esther, Edu, Tarsos. Para não ter que extrair pré-molar e não ter que usar o extrabucal, na década de 90, no início da década de 90, até o final da década de 90, início dos anos 2000, nós usávamos muito pêndulo Pendex, tá? E hoje, por que eu parei de usar o pêndulo ou o Pendex, né? Porque nós temos ancoragem esquelética, porque senão estaria usando, tá até hoje, né? Então nós vamos mostrar um caso, vamos discutir um pouco sobre ele, como que nós seguramos a ancoragem anterior, como que nós fazemos para segurar os dentes posteriores depois, porque com o aparelho de pêndulo você leva um lado, né? Então, vou mostrar um caso que é subdivisão, tá? Que eu falei bastante para vocês, assim, acho que em outras lives. Quando que eu gosto de usar o pêndulo? Quando é a classe 2, subdivisão. Porque aí você é um lado só, a classe 2, você tem o outro lado como ancoragem também. Porque se você usar para distalizar os dois lados do pêndulo, e aí o Pendex, né? A nossa perda de ancoragem anterior era grande, ok? Hilgers, isso aí, Jacas. Pêndulo de Hilgers. Muito bem. Mas foi um baita de um aparelho, né? Hoje o que você pode fazer é o pêndulo apoiado em mini implante. Tudo bem. O problema do pêndulo é o seguinte. O próprio nome dele já diz, né? Ó, pêndulo. É o movimento do pêndulo do pêndulo lá do sino, né? Do badalo. Ó, pêndulo. Ele vai pendulando o molar. Por mais que você ative a alça dele para ter correção de raiz também, acaba indo mais pendular mesmo, tá? E aí, depois nós temos que nos matar aí para corrigir essa angulação de raiz, né? Fala, Dr. Marcos do Carmo, Campo Grande. Keliane, Angélica Lins, boa noite. Vamos lá, pessoal, Keliane. Acho que eu respondi alguma coisa para Keliane ou para Angélica esses dias no direct. Mauro. Então vamos ver o caso, né? Vamos começar ele aqui. Deixa eu virar para lá. Foi para você, Kaliane. Muito bom. Ó, então vamos ver esse caso aqui. Ó. Paciente classe 2, subdivisão esquerda, né? A relação do lado direito aqui era muito pouco que faltava, né? Isso aqui a gente consegue corrigir hoje de uma forma muito simples. Hoje não, mesmo naquela época, só com elástico aqui você já corrige, né? Nosso problema era essa classe 2 aqui, ó. Né? Uma classe 2 de meia cúspide. Desvio de linha média superior para direita, superior, direita, inferior, correta, tá? Era essa a situação da paciente aqui. Olha o plano de tratamento nosso, que bacana, ó. Baseado em face e tudo, tá, gente? É que eu tirei a face dela aqui. Pêndulo para distalização do 26. Aparatologia fixa total. Ancoragem, ó como ancoragem, ó. Elástico de classe 2. Tá? Para não deixar o pêndulo jogar a bateria anterior para frente, não deixar ter o efeito rebote. Se necessário, finalizar um pouco com mecânica de classe 2, ou seja, elástico de classe 2, depois que tiver corrigido, faltou um pouco, alguma coisa assim, entrar com elástico. E os terceiros molares não foram tirados. Olha isso aqui, gente. Esse aqui é um planejamento que eu fiz há um baita tempão atrás. Olha o jeito aqui que escrevi. Os terceiros molares não foram extraídos. Opa, tá até errado aqui. Estavam alto. Vamos lá. Olha o pêndulo colocado. Deixa eu voltar aqui, ó. Nossa, coisa tão antiga. Ó, o pêndulo está colocado.
tá? Desculpa a qualidade da imagem, que é foto antiga. Ele está preso, nessa época que fazia preso com bandas nos pré-molares e nos molares também, né? Lógico. E o molar do lado direito aqui, esse molar, estava sendo utilizado como ancoragem, né? Como ancoragem para o restante do sistema. E a distalização somente desse molar aqui, ó. Então aqui nós temos um botão de resina, fio 0,9 milímetros aqui, apoiado nos outros dentes todos, e uma mola de fio TMA 0,32 polegadas, onde é feito aqui uma alça no meio dela para facilitar a instalação, tá? E um helicoide aqui, na região posterior. Deixa eu ver se tem uma pergunta já. Não. E aqui, ele é ativado, ó. Nessa época, a gente não tinha o encaixe do pêndulo como nós temos hoje, que mudou. Hoje não, né? Na década de 2000 mudou. Você tem um tubo telescópico ali embaixo, onde você, na resina, você coloca um tubo telescópico aqui e a mola encaixa no tubo telescópico, né? Hoje, naquela época não, você tinha o pêndulo aqui, você tinha que ativar ele na boca mesmo. Então tá ativo. Vamos ver aqui, vamos continuar com o caso. Olha aí, não foram extraídos os terceiros molares, então, né? Como que nós estávamos aqui com a nossa distalização. Tá distalizando, e vocês estão vendo que está com o aparelho, ele está com o aparelho aqui fixo na bateria anterior, porque nós estamos usando elásticos de classe 2, os inferiores também estavam com um aparelho fixo, né? Usando elástico de classe 2 para a bateria anterior não protruir. Porque o problema do pêndulo aqui é a bateria anterior protruir, né? É o efeito rebote. Então olha lá como que nós estamos trabalhando, ó. Mecânica, segurando ali a bateria anterior, segurando aqui, ó, para não ter protrusão, tá? E aí nós vamos distalizando, porque, gente, se você só soltar o pêndulo na boca trabalhando, ocorre uma protrusão superior violenta, tá? Olha aí, o desvio de linha média estava mantido ainda, mas nós estávamos distalizando o outro lado. Ancorar a bateria inferior, né, os dentes inferiores. Aqui está com arco retangular, 19/25, com torque vestibular resistente. E olha aí, olha como vai distalizando. Né? Olha lá. E o pré-molar, ele vai indo junto, o segundo pré. Só que ele não vai retinho, né? Ele vai girando. Aí depois nós temos que fazer um binário aí. Então, o controle de ancoragem. Olha o controle de ancoragem. Adriana, boa noite. O controle de ancoragem é feito com o elástico de classe 2. Agora nós temos que lembrar que o elástico de classe 2, gente, ele está apoiado aonde? No molar inferior. Ó. Está apoiado no molar. Então, sempre que vocês colocarem uma força, pensem onde está apoiada essa força. Se nós temos um elástico de classe 2, porque nós temos uma força apoiada aqui no palato desse paciente e nos pré-molares também, tentando protruir essa bateria anterior, que é o pêndulo, né? Tentando protruir a bateria anterior, o elástico está puxando para trás. Muito bem, mas onde ele está apoiado? Nos molares inferiores. Com isso, nós temos que estar com um arco retangular pesado aqui, ó, tá? Arco retangular 19/25 com torque lingual resistente. Olha como que nós estamos chegando em classe 1 já, ó. O segundo pré já está em classe 1. E os dentes anteriores, pode ver que a protrusão foi pequena, a perda de ancoragem anterior foi pequena. Nós estamos com a meia classe 2. E agora nós temos que segurar esses dentes posteriores para poder ir retraindo. Tá? Olha lá. O espaço que nós temos. Está distalizando o pré-molar. Distalizando, está em chave. O pré-molar e o molar. 26. Abriu um pouco mordida anterior. Isso pode acontecer. 9 meses de pêndulo. Ó. Né? 9 meses. Aí foi tirado o pêndulo, olha lá, foi colocado um botão palatino de Nance. Lembra do botão palatino de Nance?
Olha aí, foi colocado para travar o molar na região posterior e nós podemos fazer a distalização de segundo premolar, de primeiro premolar. Olha como eles estão girados. Nós temos que fazer um movimento binário aqui, né? Por vestibular e por lingual. Ok? Olha aí. Nós estamos com o elástico aqui para corrigir essa giroversão que foi acontecendo aí com a distalização dos molares. A distalização dos premolares, desculpa. Hora que remove, gente, o botão, dá uma olhada. Como que o botão palatino, por mais resistente que ele seja, como perde a ancoragem também. Isso era comum quando a gente tirava o botão, independente do que você estava fazendo. Aqui nós estamos distalizando os premolares e tal. Mas quando você fazia extração de 4 premolares, colocava o botão palatino ali e terminava a retração, você tirava o botão, estava desse jeito assim, ó. Tá? Karime, tudo bem? Guilherme Capelosa, tá bom, meu amigo? Isso aqui, Guilherme, é da época minha, do seu pai, ó. Bom, acho que você pegou o botão palatino também de Nance, Pendulum, Pendex, nós estamos falando aqui. Hoje, gente, todo esse trabalho que vocês estão vendo a gente fazer aqui com distalizando molar, pré-molar e segurando a ancoragem, nós colocamos um mini implante e distalizamos tudo ao mesmo tempo, né? Mas por isso que nós temos que estar aí, todo mundo junto aí com a ancoragem esquelética, né? Nós temos que evoluir. Mas tá aí o resultado. Vocês vão ver o resultado final. É um resultado super interessante, super bacana para a correção da classe 2, né? Vamos lá. O arco inferior sem vestibularização, está controlando o torque. E agora, como nós distalizamos o lado esquerdo, fizemos a distalização com o pêndulo, nós vamos entrar com um arco para fazer a retração desse lado esquerdo aqui, que aqui nós temos um espaço. Esse arco, gente, é um arco de TMA 19x25, ele já vinha pronto, tá? Mas depois eu comecei a fazer esse arco também. Ele é da Órmico, então é um arco muito caro, né? A gente usava em alguns casos e ele é para fazer a retração anterior de lateral a lateral, não de canino a canino, tá? E ele vem com curva reversa para não dar sobremordida e tudo mais. E olha aí o espaço. Então do lado direito era a classe 1 já, nós só melhoramos ela, né? Travou em 1 mesmo. E aqui que era a classe 2, nós distalizamos, chegamos em classe 1, o pêndulo, colocamos o botão palatino de Nance e agora estamos fazendo, tiramos o botão depois da retração, né? Estamos fazendo a retração aqui anterior. Olha aí, para não perder a ancoragem de novo, elástico de classe 2. Finalizado o fechamento do espaço, estamos em classe 1. Classe 1. No finalzinho de tudo, um espaço ou outro que tem, que abriu, que ficou, passa um elástico corrente de fora a fora, um mês antes de começar, de finalizar. Aqui nós vamos fazer intercuspidação daqui a pouco, mas é muito ruim quando você termina um tratamento e o paciente depois começa a se queixar de espaços, né? Inclusive, uma coisa que a gente tem feito hoje, deixa eu só fazer um parênteses aqui, quando nós removemos o aparelho, antigamente nós bandávamos sempre todos os molares. Hoje diminuiu muito isso, né? A gente banda poucos casos. Mas os casos que eu tenho bandado, o que eu tenho feito ultimamente? Quando está para finalizar o tratamento, tiro a banda, colo o tubo e passo elástico corrente para fechar o espaço. Porque a pior coisa que tem é o paciente ficar no consultório depois, doutor, eu estou comendo, ó, tá segurando alimento aqui, tá segurando alimento aqui. E isso, a banda não tem jeito, vai ficar, mas se tiver bandado o molar, vai ficar aquele espaço. Então o que eu faço? Eu tenho tirado as bandas dos molares, colo um tubo, me dá trabalho? Dá, você está quase finalizando o caso, você vai lá, cola, às vezes volta um fio, alguma coisa, mas é só para fechar os espaços da banda ali. Tá? Tem outras técnicas, tem gente que não cola nada, só passa do segundo molar direto, pode ser também, mas fechem os espaços, porque depois o paciente reclamando é barra. Então vamos lá. Então nós estamos aqui com o nosso caso, está terminando o fechamento de todos os espaços. Olha lá os premolares, como foi corrigido, né, a giroversão dos premolares através do botão de colagem, os dentes inferiores sem vestibularização.
mais uma fase à frente. Reparem, o lado que era classe 2 está aqui em 1, né? Então, às vezes o pessoal que está hoje aprendendo fala, poxa, como é que era sem mini implante isso aqui? Como que era sem ancoragem esquelética? Tá aí, ó, né? A gente fala, nossa, hoje eu não sei o que seria da ortodontia sem ancoragem esquelética. Ué, e como que a gente se virava antes? É lógico que a ancoragem esquelética mudou da água para o vinho, facilitou tudo, olha o trabalho que dava para corrigir uma classe 2. Agora nós estamos aí, ó, né? Coloca um mini implante aqui na região superior e distaliza um crista infrazigomática, tá? Agora nós estamos entrando na fase de intercuspidação. Podem ver que, olha a linha média, né? Ela era desviada, superior desviada para o lado oposto à classe 2. Agora ela está perfeita. Intercuspidação. E olha o tempo de tratamento. 2 anos e 6 meses de tratamento aqui, ó. Tá? Tudo bem? É um tempo longo, mas isso aqui foi nos anos 2000, 2003, 2004, alguma coisa assim. Olha aí. Tá? Para aquela época aqui tá jóia. Hoje não, hoje a gente termina bem mais tranquilo um caso desse, tá? Bem mais rápido até. Hoje, pessoal, vocês desculpem, eu escolhi ter um caso mais curto um pouco, porque eu tenho esquecido que toda segunda-feira eu faço um curso online aqui. E começa às 8h30, começa o curso. E eu acabo, tenho que ir para casa, chego em casa, até esqueço do curso. E chego atrasado. Então eu estou terminando mais rápido um pouquinho. Então, olha aí, final, pronto. O lado direito que era 1, só precisava de girar o canino, encaixar melhor o canino ali, pronto, está em chave, perfeito. E o lado esquerdo, desculpa, que nós tínhamos aqui aquela classe 2, está em classe 1, magnólia. Aquela região posterior ali é uma coroa, tá, gente? Coroa não, desculpa, é uma coroa, né, metálica. Isso aqui era muito comum, né? Hoje não. Nem tem mais, acho. Está aí o nosso arco superior. O arco inferior já com a contenção, sem vestibularização dos incisivos. Era uma coroa mesmo, olha lá. A contenção móvel superior. E tá aí a diferença. Jacques, você como ativou o pêndulo toe-in, tie-back, não usou de resinas? Rapaz, Jacques, a gente faz essas, ó, eu faço a dobra, deixa eu virar para cá um pouquinho, vou mostrar para você como que a gente ativa o pêndulo, tá? Agora você falou de colocar levante oclusal, rapaz, nessa época aqui, eu não conhecia esses levante oclusal não, cara. Até esse termo que usa-se agora, né, o build-up, é um termo que a gente não conhecia não, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Você está me perguntando como que ativava a mola, ó. Então, vamos supor que eu estou aqui. Temos essa relação, está aqui, ó. Ok? Está nessa situação aqui. O que a gente ativava? Ó, deixa eu fazer direito isso aqui. Eu não aguento deixar mais ou menos. Deixa eu deixar direito. O helicoide está aqui. Então, o que a gente ativava? Primeiro, logo após o helicoide, você vem aqui. O que a gente ativava? Não, o que a gente ativa, né? E faz isso, ó. Só que nessa época aqui, lá atrás, sabe o que tinha que fazer? O Hilgers falava para fazer isso aqui, ó. Porque você ativava uma vez só. Então você tem que fazer isso aqui, ó. Ficava paralelo ao RAF palatina aqui, ó. Tá? Mas vamos lá, como que eu sempre ativei? 45 graus de ativação. E aí você vai levar o molar angulando, ó. Né? O molar estava assim, você vai distalizar ele. Ele vai fazendo, ó, ele estava assim. Vai distalizar. É que aqui nós estamos de ponta cabeça, né? Mas deixa eu te mostrar então. Você vai distalizar e vai pendulando ele. Então, o que a gente abria? Aqui, ó, 15 graus. O que a gente tem que abrir? 15 graus aqui, ó. Para levar de raiz.
Só que não tem jeito, tá? Esse controle não é tão preciso e você acaba levando ele no movimento pendular. Depois você corrige isso, tá bom? No alinhamento e nivelamento. Mas é essa ativação. Então, ó, primeiro 45 graus aqui e depois 15 graus aqui, ó. Ficava dessa forma, para ele dar o movimento de raiz também, tá bom? Vamos voltar ali. Então tá aí o resultado do nosso caso. A linha média desviada está centrada, o canino, o 13 estava aberto, né, girado, normalizou. Aqui então que a gente estava numa pequena classe 2, muito pequena aqui, mais de diversão de canino e tal, mas encaixou, chaveou, né, com os de elástico só. E o lado esquerdo que é o resultado do tratamento que nós estamos falando, né? É a classe 2, que foi distalizado molar com pêndulo, e depois fomos retraindo a bateria, pré-molares e tudo mais, né? Olha a relação do molar. A relação do molar aqui. Aqui não tem a ponta de cúspide, né? Parece que ali ela foi... Deu cárie nessa paciente, foi desgastando. Eu não sei o que aconteceu, não lembro mais. Mas nós terminamos muitos casos com pêndulo, viu? Muitos casos com pêndulo. Não foram poucos, não. Pêndulo, pendex... Tem bastante para a gente mostrar. Tem casos super interessantes. Tem casos que perdeu muita ancoragem. Nós vamos selecionando alguns outros casos aí para a gente ir discutindo, tá? Mais para frente. Então, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, hoje eu coloquei, como eu disse para vocês, um caso que não dá tanta discussão, um caso mais fácil para apresentar, devido a essa... Daqui a pouquinho eu tenho que entrar na aula, daqui 20 minutinhos eu tenho que entrar na aula. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o pêndulo, sobre essa mecânica que foi feita de distalização, a perda de ancoragem que é chamado, perda de ancoragem é chamado de efeito rebote, que a mola está fazendo a força para distalizar o molar, então ela está apoiada na bateria anterior. Com isso ela está distalizando o molar e está protruindo a bateria anterior, tá? Então, nós usamos bastante o elástico de classe 2. Só que para usar o elástico de classe 2, lembra, nós temos que estar com arco retangular pesado na arcada inferior com torque lingual resistente. Tá? Com arco lingual, se possível também. Tudo para controlar a ancoragem. Ok? Nicole, já que você como ativou o pêndulo, já vimos aqui, já mostrei. Professor, eu hoje para fechar espaços faço esse arco com TMA ou com bull com aço? Kiliane, não, eu faço com TMA, eu gosto de TMA para fechar espaço porque a força é mais biológica, vamos assim dizer, tá? Mas eu não faço essa alça inteira, nada, eu faço ou com TMA uma alça de bull ou com aço, como você está falando aí, uma alça de bull. É que aquele fio que você viu lá, ele tem uma curva reversa nele para ir controlando o torque e não deixar da sobremordida. Então isso a gente faz também, tá? Eu dou um torque vestibular resistente no aço, no TMA, para não perder o controle de torque anterior. Porque senão você tem um espaço aqui, você começa a retrair bateria anterior, se você perder o controle de torque, faz isso, né, os incisivos. E aí você acaba com o teu overjet que você tinha e não acabou de fechar o espaço. Então você tem que ter esse controle. Então nós temos que ter, hoje eu faço com aço ou TMA, mas uma alça de bull, ok? E com controle de torque, dando torque vestibular resistente no fio, tá bom? Eu trabalhava bastante só com aço, viu, Kiliane? Mas o TMA, ele é mais chato um pouco de você contornar, porque ele tem uma certa memória de forma, mas ele dissipa muito melhor as forças, sabe? Você tem menos efeito de reabsorção radicular. Você está trabalhando com fio com bracket estético, então lembra sempre disso, gente. Bracket estético, se for trabalhar com torque, se for inserir torque no fio, não façam com fio de metal, não é com fio de aço inox. Façam com TMA, porque ele é muito mais maleável. Toda vez que eu fazia com arco com fio de aço, a hora que eu inseri dentro do slot, pegava o alicate e inseri o fio dentro do slot, que ele entra forçando assim, né? Ele entra forçando assim, ó. Então ele tá assim, você vem aqui, com o alicate faz isso. A hora que soltava dentro do slot, estourava essas aletas aqui, ó. Tá? E aí você tem que ficar trocando o bracket estético, comprando outros brackets, e aí você vai pôr de novo, estoura de novo. Então, bracket estético, coloca fio de TMA para dar torque. Ok?
Efeito adverso é profundiza la mordida e protrusão do incisivo. Como evitar com elástico classe 2? Então, Jacques, o elástico de classe 2, o problema maior é a protrusão. Protrusão e abertura de molar. Quebra tudo, Beatriz, é isso mesmo. Então vai com o TMA, que você vai ver que para de quebrar. E cuidado com o tanto que você dá de torque, tá? Valeu, Tarsis. Qual foi a pergunta? Então. Você está fazendo um aparelho distalizando molar, ao mesmo tempo que ele está distalizando molar, ele está protruindo a bateria anterior. Então, eu coloco o elástico de classe 2, de canino molar inferior, o elástico classe 2 segura, não deixa a bateria anterior ir para frente. Se a bateria anterior não vai para frente, é só o molar que tem que ir para trás mesmo, tá? E como eu disse para vocês, eu gosto de usar muito pêndulo, usava muito quando era unilateral, classe 2 subdivisão. Senão eu preferia usar de outra forma, distalizar um lado, depois o outro, que era complicado, viu? Mas ele segura, o elástico classe 2 segura. E ele não deixa tanto vestibularizar também o incisivo em relação a abrir mordida, porque ele está puxando no sentido para trás e para baixo. Certo? Por isso que o molar inferior tem que estar bem ancorado, de preferência até um arco lingual e até segundo molar. Conjuga de segundo a primeiro molar, onde vai prender o elástico. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Por enquanto não. Alguém mais? Pessoal, lembra que eu falei para vocês, foi uma grande solução para fugir do AEB. Sim, Esther. Na época que surgiu o pêndulo de Hilgers, também surgiram o Distaljet, também surgiu o Herbst também, a PM também, ele distaliza, né, se você não travar atrás, mas uma série de outros aparelhos, Jones Dig, magnetos, né? Mas todos tinham a mesma ideia, apoio na região anterior para distalizar molar. Gente, não dava para comparar a eficácia entre extraoral e esse tipo de aparelho se o paciente fosse um paciente colaborador, tá? Tirando a ancoragem esquelética, vamos deixar a ancoragem esquelética um pouco de lado agora. Não tem, eu acho, que aparelho melhor que o aparelho extrabucal. Tá? O aparelho extrabucal, tração baixa, tração média, tração alta. Nossa, gente, tração cervical como ancoragem? Não, Jack, aqui eu não usei como ancoragem, tá? Eu só usei o botão palatino. Tanto é que você viu que perdeu um pouco ali mesmo com o botão, né? Mas o ideal é que não é que eu não usei, o paciente não quis usar. Fala, Daniel. Porque o ideal era botão palatino de Nance e o arco lingual, o arco extrabucal, uso noturno pelo menos, né? Mas então, como eu estava dizendo para vocês, o extraoral, gente, qual é o efeito colateral de um extrabucal? A toda força de ação nós temos uma reação de mesma intensidade, porém sentido contrário. O extrabucal, ó, a toda força de ação nós temos uma reação. Nunca apareceu ninguém com a cabeça afundada aqui atrás. Nunca teve a tala do extrabucal, nunca deixou ninguém com o pescoço torto aqui para frente assim, para trás do pescoço e jogado para frente. Nunca afundou aqui na região média, nem na região parietal aqui em cima. Então, o resultado era maravilhoso, mas o paciente colaborava. Paciente não colaborador, poxa, aí pode esquecer do extrabucal. Mas se o paciente colaborar, até hoje, se o paciente colaborar, seria excelente usar um extrabucal. Né? Os resultados são maravilhosos. Você sabendo usar, paciente dólico facial, tração alta, paciente mésio, braque, tração cervical e vai controlando, poxa vida, é uma beleza. Só que nós dependemos da colaboração do paciente. Totalmente, né? Por isso que nós tivemos que devagarzinho fomos abandonando. Então surgiram esses aparelhos na década de 90 para distalizar molar sem a colaboração do paciente. Só que o efeito rebote, a perda de ancoragem anterior sempre foi grande. E por isso nós temos que controlá-la de várias formas, como eu estava usando nessas situações que vocês viram, um elástico de classe 2. Preso na bateria inferior, então arco inferior com ancoragem também. Ok? E aí, seu Daniel, tá na roça ou tá trabalhando? Esfriou muito aí em BH, meu amigo? Alguma outra... que eu ia falar para vocês,
Podem mandar aqui pra gente, quando a gente estiver conversando aqui, se vocês quiserem mandar, Fernando, fala de caso de tal coisa, fala sobre isso, tração de canino, verticalização de molar, correção da linha média inferior, caso cirúrgico, biomecânica, fala alguma coisa que vocês querem também que me ajuda, né? Escolher caso clínico pra gente discutir, tá bom? Outro dia uma colega perguntou de correção de linha média inferior, tá? Que é aquela mecânica do Sakima. Então a gente vamos pegar um dia para mostrar também, tem diversos casos, né? Eu falo mecânica do Sakima que nós demos esse nome para ela. Ele trouxe lá da Birch Melsen, né, da Dinamarca, que são dois cantilevers, linha média inferior desviada para cá inferior, por exemplo. Perdeu o molar. Entrou em dois desse lado. Poxa, vem um cantilever do lado de cá para frente e para baixo e um cantilever aqui do lado que não perdeu o molar, para fora e para baixo, para fora e para baixo. Com isso, você vai fazendo isso aqui com a sua linha média e o canino vem entrando em chave. Lógico que vai abrir no posterior, onde você perdeu o dente. E aí você vai fazer o implante onde você perdeu o dente, né? Mas é muito, muito, muito interessante. Trabalho bastante com ela, resultados maravilhosos. E olha, nós estamos trabalhando com ela já faz um bom tempo e eu trabalho sem a ancoragem esquelética, tá? Se eu puder ter a ancoragem esquelética, eu vou ter um resultado melhor, porque eu tenho ponto de apoio que não vai se movimentar. Porém, nesse caso que o molar mesializou, posterior mesializou, a bateria anterior distalizou, eu quero mesializar a bateria aqui, ó, que você perdeu o molar, foi pré para trás, foi canino para trás, entrou em dois. O molar, segundo molar mesializou, então eu quero o efeito colateral do cantilever aqui, ó. Então esse cantilever vai estar jogando a bateria anterior para frente e o molar para trás, tá? Quer aprender o que, Daniel? Queremos, a Beatriz. Vocês falarem da gente colocar um caso desse, amanhã é a aula, né, do Mecânicas Ortodônticas, amanhã é terça, na quarta-feira a gente põe, tá? A gente pode colocar, se é isso aí que vocês estão pedindo, ó, eu coloco sim, tá bom? Maurício Fernandes, tudo bem? Muito bem, pessoal. Vocês viram que eu não consigo ficar sem meu fio aqui, né, para dar aula. Esse fiozinho aqui é 10. Angélica também, ótimo. Precisamos correção da linha média. Então tá. Nós vamos fazer isso. Vamos pegar um caso na quarta-feira de linha média inferior e aí eu vou dar a biomecânica que é feita. Além de mostrar o caso clínico, eu vou mostrar a movimentação para vocês, como que é essa biomecânica. Tá bom? Nas animações que a gente faz. Fica combinado assim. Obrigado por vocês estarem aqui, viu? Chama aí os amigos para estar junto com a gente. E segue a gente lá, Instagram, Facebook, YouTube. Agora nós estamos colocando em todos esses lugares aí. No IGTV tem todas as nossas lives, tem bastante coisa lá com bastante dica, tá bom? Até mais, beijão.